Olá, de 2012 a 2014, mais de 250 indígenas foram assassinados no Brasil. Para analisar essa triste realidade, Cidadania recebe Kleber Busato, ele que é o secretário executivo do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, ligado à CNBB. Kleber, muito bem-vindo ao Cidadania. Por que tantas mortes de indígenas no Brasil? Então, nós temos observado nos últimos anos uma elevação significativa do processo de violências e violações contra os povos indígenas no Brasil. Essas mortes, na nossa avaliação, têm, evidentemente, diferentes motivações. Grande parte delas, infelizmente, referem-se ainda ao processo de disputa fundiária em curso no país e também em função da escassez, da falta de terra que alguns povos indígenas enfrentam, especialmente nas regiões sul e também no Mato Grosso do Sul. Entre os Guarani Kaiowá, por exemplo, que é o povo em que esses índices de assassinatos são mais elevados, há uma falta de terra evidente e também um conflito em torno da disputa pela posse da terra flagrante. Associado a isso, nós temos observado uma série de ações também no âmbito do poder legislativo que atentam contra o direito fundiário dos povos, e esse clima de tensionamento, de ataque sistemático ao direito dos povos também influi nesse processo de violência contra as comunidades e lideranças indígenas no país. Você falou em Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso do Sul, em 2014, foi o estado que liderou as estatísticas de indígenas assassinados. Todos eles estão intimamente vinculados à questão da disputa pela terra? Então, Mato Grosso do Sul, há mais de uma década, esse processo se evidencia. Mais de 50% dos assassinatos se dá entre indígenas no Mato Grosso do Sul, de acordo com os dados que nós temos levantado e sistematizado no relatório de violência. Nós avaliamos que esses assassinatos têm a ver, sim, com a questão da disputa e da falta de terra. Uma parte desses assassinatos se dão exatamente de lideranças que estão em processo de luta pela demarcação de suas terras. Então, temos vários casos análogos nesse âmbito, e alguns casos também se dão em conflitos internos, ou seja, entre os próprios Guarani Kaiowá. Esses conflitos internos, na nossa avaliação, têm muito a ver exatamente com o fato de que os Guarani Kaiowá vivem num espaço extremamente reduzido, onde eles não têm as condições de viverem de acordo com seus usos, costumes e tradições. Então, a sobrevivência física e cultural, em função da escassez da terra, acaba sendo afetada, e uma das consequências disso são conflitos entre os próprios Guarani, que em muitos casos resultam também em assassinatos. Você tem um caso, por exemplo, da terra indígena de Dourados, que tem 3.500 hectares aproximadamente, onde vivem quase 15 mil indígenas. Então, é um caso, uma situação que não há uma situação... É muito pequena até. É muito pequena, e isso acaba criando situações de conflitos também internos que resultam nesse número alto de assassinatos também. Mas não é só onde há o avanço da chamada fronteira agrícola que se registram conflitos. A Bahia parece também com um estado onde a situação é bastante delicada, né? Exatamente. Especialmente na região sul e extremo sul da Bahia, essa questão dos conflitos estão muito agudos, né? Inclusive com registros de assassinatos, especialmente entre os Tupinambá, né? Ali no sul da Bahia. Também é uma situação de conflito fundiário bastante forte. A gente pode dizer que a indústria das madeireiras, o garimpo ilegal e o agronegócio são os principais responsáveis por essas mortes de indígenas? Especialmente o conflito com a questão do agronegócio. E, mais recentemente também, a invasão madeireira que se dá, especialmente no estado do Maranhão, e nos estados da região norte, um dos problemas centrais da disputa é com a questão madeireira. Nessas regiões e também nas outras,
o conflito se dá especialmente com o setor vinculado ao agronegócio, que inclusive tem a sua base política mais forte representada no Congresso Nacional por meio da chamada bancada ruralista, que acaba puxando algumas pautas, né, como a PEC 215, por exemplo, que potencializa esse grau de conflito. Nós sabemos que várias empresas estrangeiras ou fundos de investimentos estão entrando na área do agronegócio no Brasil. Existe também conflito entre indígenas e o capital internacional? Grande parte dos interesses vinculados ao agronegócio do país é ligado ao capital internacional. Nós temos, por exemplo, no estado do Mato Grosso do Sul, onde o conflito agrário envolvendo povos indígenas é o mais agudo, né, no país. As grandes empresas que mais exportam são multinacionais, como a Bunge, por exemplo, né, que é uma empresa holandesa. Então, existe todo um debate em torno desse tema, mas é muito evidente que o agronegócio no país também serve a esses interesses do capital internacional, que tem avançado muito fortemente, né, no controle de toda a cadeia de produção e comércio das commodities agrícolas. Você falou da questão do Maranhão. Recentemente, um grande incêndio tomou conta de reservas indígenas no Maranhão. Segundo o IBAMA, foi um incêndio criminoso. Essa é uma técnica, botar fogo para tirar a condição de sobrevivência dos indígenas para depois entrar com a grilagem da terra? Exatamente. São questões que estão interrelacionadas. Nós temos um processo de invasão em curso já há alguns anos por parte de madeireiros. Infelizmente, da parte do Estado brasileiro, uma omissão também na sua responsabilidade de proteção desses territórios, o que tem feito com que comunidades autonomamente se organizem para fazer essa proteção. Então, nós temos ali o povo Guajajara, por exemplo, da terra indígena Araribóia, onde aconteceu esse incêndio, né? E também o povo Caapó, né, de uma outra terra indígena, Turiaçu, que também estava com incêndio até poucos dias, que tem se organizado para interromper esse processo de invasão. As informações que nós temos é que essa articulação e essa mobilização dos povos para interromper o processo de invasão e extração ilegal de madeira por parte dos madeireiros tem também motivado, foi um dos motivos pelos quais esses madeireiros se organizaram para pôr fogo na mata, enfim, também como um mecanismo de ataque e para facilitar a continuidade do processo de invasão. As terras indígenas estão sendo demarcadas a contento. Salvo engano, acho que no ano passado nenhuma reserva foi demarcada, não? Infelizmente, ao contrário do que os setores ligados à bancada ruralista têm afirmado nas suas manifestações, de que há um processo de demarcação de terra fora do controle, e isso tem causado conflito, na prática o que tem acontecido é exatamente o contrário. É a paralisação, a suspensão dos procedimentos de demarcação das terras, na nossa avaliação, que tem potencializado esses conflitos. Infelizmente, o governo Dilma é o que menos demarca terra desde a ditadura militar. E vocês atribuem isso a quê? Eu acho que diferentes fatores. Por um lado, na nossa avaliação, uma opção do governo também por favorecer o setor produtor de commodities para exportação, que isso interfere na questão da balança comercial, mas também, evidente, pela pressão política, né, desse setor ligado ao agronegócio, que tem muitos de seus representantes também na própria base do governo. Então, há interesses aí políticos e também econômicos que se associam e resultam nessa paralisação dos procedimentos de demarcação das terras indígenas, que infelizmente tem acontecido e tem, na nossa avaliação, potencializado esses conflitos, inclusive interferido no processo de aumento das violências e dos assassinatos. Você pega um caso, por exemplo, o último que aconteceu no Mato Grosso do Sul, envolvendo ataques, né, por parte de fazendeiros contra comunidades
do povo Guarani Kaiowá, no dia 29 de agosto, né, de 2015, agora, quando a liderança foi assassinado, Simeão Vilhalva, se dá exatamente um processo de uma terra que já está homologada há mais de 10 anos e que a comunidade está impedida de tomar posse da terra em função da paralisação das demarcações. Essas paralisações, em alguns casos também, infelizmente, acabam envolvendo, inclusive, o Poder Judiciário. Mas, então, tem esses dois fatores. Por um lado, alguns casos, decisões judiciais que impedem o avanço do procedimento de demarcação. Por outro lado, a pressão política e os ajustes econômicos, no sentido de que também faz com que o Executivo não dê sequência regular ao procedimento de demarcação. Nós temos informações de que pelo menos 30 casos de terras, procedimentos de demarcação de terras indígenas, estão parados na Casa Civil ou no Ministério da Justiça, aguardando decisões do ministro ou da presidente da República para assinaturas de portarias. A vontade política. Exatamente. Sem nenhum impedimento técnico nem jurídico. Então, tem essas diferentes situações. Essas 250 mortes de indígenas acontecem da mesma forma que acontece com o assassinato de liderança de trabalhadores rurais? Na sua grande totalidade, são as principais lideranças que estão sendo mortas? Boa parte desses casos são lideranças, especialmente essas que se dão no processo de conflito mais direto pela disputa da posse da terra, né? E uma parte, como disse anteriormente, se dá entre os indígenas, em muitos casos, resultante também dessa escassez da terra. E como é que o CIMI está acompanhando essa proposta de emenda constitucional que retira do Poder Executivo a prerrogativa da demarcação de terra e repassa para o Poder Legislativo? Estamos muito preocupados com a aprovação dessa matéria há poucos dias na comissão especial, que tratava, né, da PEC 215, e o conteúdo aprovado na comissão especial é muito danoso, né, para o direito dos povos. Concretamente, vocês têm medo que aconteça o quê se a PEC for aprovada? Na prática, se ela for aprovada, inviabilizará por definitivo qualquer nova demarcação de terra indígena, inclusive os casos das terras que estão em curso, né, no país, de demarcação. Além disso, abriria as terras já demarcadas, que estão na posse, sendo preservadas pelos povos, para a exploração por parte do agronegócio e também de outros setores da economia brasileira. Então, nós temos uma dupla afetação, no sentido de que os setores que estão buscando a aprovação dessa matéria buscam alcançar dois grandes objetivos: impedir nova demarcação e avançar na invasão, na exploração, na mercantilização das terras já demarcadas e que estão na posse, sendo preservadas pelos povos. E isso teria efeito direto na sobrevivência dos povos indígenas? Direto, por isso que estamos, o CIMI e outras organizações, denominando essa PEC como a PEC da morte, a PEC do genocídio dos povos indígenas. Nós temos ali diversos mecanismos que apontam para um futuro tenebroso caso essa matéria seja aprovada. E vocês estão contando com o apoio do Executivo, da chamada base do governo? Infelizmente, essa base, em relação a essa matéria, não se mostra eficiente. O governo tem adotado um discurso de que é contrário, né, à matéria, porém, na prática, muitos partidos que são da base têm feito uma defesa bastante insistente da matéria, da PEC 215, como, por exemplo, o PMDB, né, e outros partidos que têm defendido com muita insistência, com muita raivosidade, inclusive, em alguns casos, a aprovação dessa matéria, o que nos preocupa. Evidente que, e a gente espera isso, que no pleno, né, da Câmara e no Senado Federal haja sensibilidade e responsabilidade do Congresso de não dar sequência, de, portanto, rejeitar. Esperamos que o Congresso rejeite essa matéria. Além dessa matéria, existem outras propostas de mudanças de marcos jurídicos
dentre elas a que permite a mineração, a exploração dentro das terras indígenas. Em que situação está esse processo? Existe um projeto de lei, o 1610, de 96, que já passou aqui pelo Senado, está na Câmara dos Deputados, e uma comissão especial também trata dessa matéria, porém não temos informações mais recentes de eventual aprovação de relatório em relação a essa matéria. O que a gente sabe é que estaria sendo aguardado uma definição em relação ao novo marco da mineração, de forma geral, para, na sequência, tratar também da questão da mineração em terra indígena. O que os povos indígenas e aliados defendem é que essa matéria seja abordada no âmbito do Estatuto dos Povos Indígenas e que os povos tenham o direito de decidir sobre a aceitação ou não da prática de mineração em suas terras. Ou seja, não há uma rejeição total. Existem diferentes posicionamentos também, não há um consenso, digamos assim, em relação a essa matéria. Então, tem povos que pensam diferentes uns dos outros, e mesmo dentro de alguns povos específicos também uma certa diferença de posicionamento em relação à matéria. Por isso que a avaliação do CIMI é que os povos tenham pelo menos o direito de decidir sobre essa prática ou não. Porque alguns povos, por exemplo, têm na sua cosmovisão elementos muito firmes, muito concretos, que uma eventual mineração em seu território criaria problemas bastante sérios e que, portanto, eles se contrapõem a essa prática em seus territórios. Então, a gente espera que o Estado brasileiro respeite essa posição. Mas há a questão também do garimpo, vamos dizer, o garimpo clandestino, como foi o caso de Rondônia, que eu não sei se já está apaziguado. De que forma os povos indígenas estão fazendo esse enfrentamento? Exato. É uma dificuldade grande porque há uma estratégia também de incidência sobre as comunidades para que diferentes grupos possam acessar esses territórios e fazer a exploração ilegal desses territórios, porque toda a exploração de minério em terra indígena, ela é ilegal, caso aconteça ou venha a acontecer. Porque a Constituição determina que exista uma lei que regulamente esse processo e essa lei ainda não existe. Nós sabemos que um dos medos da questão do garimpo e tal é a própria saúde das populações indígenas. E um dado que me chama a atenção é o alto nível de mortalidade infantil de crianças indígenas com menos de 5 anos de idade. Foram mais de 500 no ano passado. Por que uma mortalidade infantil tão elevada assim? Eu acho que isso tem a ver fundamentalmente com a deficiência no que diz respeito à política de atenção à saúde dos povos indígenas. Além, evidentemente, em muitos casos, da deficiência em relação à questão fundiária também. Mas esse caso da mortalidade infantil, no seu bojo central, tem a ver com a deficiência em relação à política de atenção à saúde dos povos indígenas. O Ministério da Saúde não está se fazendo presente a contento? Exatamente. Embora tenha um orçamento bastante significativo destinado a essa política, que deveria ser executado pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, há deficiências muito graves em relação a essa matéria na atenção junto às comunidades. O Ministério da Saúde, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, na nossa avaliação, não estruturou adequadamente os distritos, até o momento, os distritos sanitários especiais indígenas. Que no passado eram executados pela Fundação Nacional de Saúde. Pela FUNASA, exatamente, para responder às demandas burocráticas, enfim, que o Estado também impõe nessas situações, o que acaba muitas vezes acarretando, por exemplo, falta de medicamento, ou mesmo falta de estrutura básica para viabilizar o deslocamento de equipes de atenção à saúde junto às comunidades, e isso, evidente, acaba acarretando situações, especialmente em regiões onde o acesso às comunidades é difícil e distante,
o índice de óbitos acaba aumentando muito por falta de assistência. Então, muitas vezes, uma diarreia, por não ser tratada adequadamente no tempo certo, se transforma num óbito. E temos relatos, por exemplo, de óbitos que aconteceram no estado do Acre, em canoas, que os indígenas tentando chegar, né, em algum município para ver, para a criança ser atendida, e a criança não chega, né, no destino. Nosso programa está terminando, mas antes eu gostaria de ouvir do senhor. Existem alguns projetos de governo, projetos de infraestrutura, como, por exemplo, a linha de transmissão elétrica de Manaus para Boa Vista, que estão paralisados no momento em função de uma falta de um acordo, de um consenso, justamente com os povos indígenas. Como que o CIMI vem tratando esses grandes projetos do país, que são notadamente na região amazônica? Exatamente. Há situações em que, por exemplo, Belo Monte, né, que também Belo Monte, tem avançado e tem causado uma série de problemas lá entre os indígenas da região. Foi muito conflitiva já desde a sua concepção e sua execução. O que a gente defende é o direito dos povos a serem consultados previamente, conforme a própria legislação brasileira determina, né, com a Convenção 69, né, que tem valor legal no país, da OIT. Da OIT. Então, o direito à consulta livre, prévia e informada aos povos, para que eles tenham condições de tomarem também as suas decisões, uma vez que essas obras causam, enfim, consequências irreversíveis à vida dessas populações, e elas têm que ter o direito de decidir isso de forma muito consciente. Bem, eu agradeço a sua presença aqui no programa Cidadania. Esse foi Kleber Busato, ele que é o secretário executivo do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, órgão ligado à CNBB, que veio debater com a gente a violência contra os povos indígenas. Se você quiser comentar essa entrevista, telefone para nós, o número é o 0800 61 2211 e a ligação é gratuita. Ou então entre na nossa página na internet, www.senado.leg.br/TV. Até um próximo programa.